A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. Tema da semana: fazendo discípulos de todas as nações. Estamos começando mais um Lições da Bíblia. E no programa de hoje você vai entender o que a Palavra de Deus apresenta como responsabilidade que a igreja tem na pregação do Evangelho. Qual a diferença entre fazer um discípulo e ser um membro de uma congregação? Nós vamos perceber que Deus tem um propósito, que sua comunidade, que a sua igreja leve a mensagem adiante e não concentre-se em si mesma. Se você deseja acompanhar, se você deseja conhecer mais, esse é o nosso guia de estudos. Você pode acessar o site e você pode entender ali algumas perguntas, o tema que nós estamos apresentando aqui. Os nossos convidados estão retornando ao programa de hoje, pastor Pablo e Maiara. Sejam bem-vindos. Queria que vocês falassem um pouquinho o que fazem, a atividade que vocês desempenham. Maiara. Olá, pastor Gilmar. Olá, pastor Pablo. É muito bom poder estar com vocês novamente. Eu trabalho aqui na Novo Tempo, trabalho com aconselhamento. Nós atendemos pessoas por e-mail, por carta, por telefone e via internet nos blogs. Então nós respondemos dúvidas bíblicas, damos aconselhamentos espirituais e isso nos proporciona uma forma de conhecer mais as pessoas e melhor também a realidade que elas estão vivendo e nos mostra como ela confia no ministério que é a Novo Tempo. Ok, é uma equipe. É uma equipe. Quantos mais ou menos? A escola bíblica ela tem hoje aproximadamente 36 funcionários divididos em duas partes. Os que fazem o atendimento básico, que é no envio dos cursos bíblicos para as pessoas e no atendimento dos Anjos da Esperança. E a equipe do atendimento espiritual, que é quem recebe as dúvidas teológicas e os aconselhamentos. Ok, seja bem-vinda. Muito obrigada. Pastor Pablo, uma alegria. Nós fomos um pouquinho assim contemporâneos, né? Você se formou em que ano? Eu me formei em 95. 95. Eu formei em 93. Ok. Seja bem-vindo. Tivemos aí um período curto. Exatamente. Obrigado, pastor, estar novamente aqui com vocês, Lições da Bíblia. Estou pastoreando a igreja de Jardim América, aqui em Jacareí. Nós temos 2 distritos pastorais, Jacareí e Jardim América. Então, estou responsável por essas congregações. Tá bom, são quantas igrejas? 5 igrejas. 5 igrejas. 5 igrejas. Tá bom. Uma alegria recebê-lo. Um povo lindo, viu? Um povo querido. Que beleza, que beleza. E um pastor que cuida bem das ovelhas, né, pastor? O povo se sente acolhido, né? Nós vamos, nesse momento, suplicar a presença de Deus mais uma vez, ao estudarmos a sua palavra, para que se destitua, que eu sempre gosto de usar essa expressão, o homem, as pessoas, e a palavra seja exaltada acima de qualquer coisa. E que o Senhor nos dê o seu Santo Espírito para entendermos e para aplicarmos. Vamos orar nesse momento. Querido Pai, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra. Ela é o guia infalível, nos traz esperança, nos dá o rumo para a vida, nos corrige, nos adverte. Que o Senhor nos dê agora lucidez do Espírito Santo para entender. Clamamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso guia de estudos apresenta o tema hoje de responsabilidade. A responsabilidade em fazer discípulos de todas as nações. Não está especificamente no guia, mas eu acho que a gente podia começar colocando aí, biblicamente a gente nem vê fundamentação de alguém que é membro e alguém que é discípulo, né? Mas acho que a gente podia colocar a diferença. O indivíduo pode ser membro de uma comunidade religiosa e pode não ser discípulo? Infelizmente sim, né? Infelizmente sim. Eu tenho para mim que a diferença entre membro e discípulo é a seguinte: o discípulo, ele tem nele o mesmo sentimento que havia no mestre.
Nesse caso estamos falando de Jesus e nesse caso estamos falando de nós. Qual é o sentimento que havia em Jesus? O amor pelas almas perdidas. Então o discípulo, ele tem nele amor pelas almas perdidas. Isso faz com que ele, quando venha para uma congregação e nasça de novo e se batize, ele já nasça como um missionário dentro do reino de Deus para poder ir atrás dessas almas perdidas. Aquilo que ele recebeu foi extremamente significativo, mudou a vida, está mudando, porque na realidade o discipulado é um processo diário, de mudança, contínuo exatamente, e constante. Constante, né? Então eu creio assim que para aquele que ainda não desenvolveu esse amor, ele ainda continua apenas como um simples membro, uma simples parte. E as pessoas têm que entender que quando Cristo te chama, Ele não te chama para ser mais um em meio à multidão, Ele te chama para ser um em meio à multidão. Para você fazer a diferença, para você ser a diferença na vida de alguém. Acho que vale lembrar, pastor, a definição de discípulo, né? Nós vemos num contexto assim, com uma forte influência helênica, grega, né? E às vezes nossa compreensão de discípulo é exatamente o que é no termo grego mesmo, né? Discípulo-aluno. Mas no contexto bíblico, discípulo é aquele que se relaciona com aquele que o está discipulando. Quer dizer, a base é relacionamento. E aí vem então a consequência, que é gerar outro discípulo. Tá? Então isso é importante porque nós hoje como igreja nós temos essa responsabilidade, primeiro de nos relacionar com Cristo, tá? É a base do nosso discipulado, e de gerar outro discípulo. E como o senhor colocou, isso não é num momento. O discipulado é constante, permanente, ao longo de uma vida. Esse relacionamento é comprometimento, é o envolvimento com a palavra. Exatamente. Né? O relacionamento baseado no amor, né, no compromisso, missionário neste caso. Né? De busca do que o mestre quer para a minha vida, do que ele deseja. Se lembrarmos o que Cristo disse em São João capítulo 15, né? Quando ele disse assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Mas o ramo, ele tem que estar ligado para dar fruto. Né? E esse fruto é realmente no aspecto bem missional. Né? Às vezes se confunde o fruto com frutos do Espírito, mas Paulo veio depois quando ele colocou isso. Antes de Paulo estava Jesus. E Cristo se refere ao fruto, especificamente ao fruto missional, de gerar um outro discípulo. E também no compromisso, pelos seus frutos vos conhecereis, né? Então eu revelo na vida o quanto eu tenho ligação com o meu mestre. Eu acho muito interessante essa questão do fruto, porque Jesus deixou na Bíblia uma descrição clara de quem é seu discípulo. Lá em João capítulo 13, verso 35, Cristo ele foi assim claríssimo em relação à característica do discípulo. Lá ele diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, ou seja, meus seguidores, né? Se tiverdes amor uns aos outros. E aí quando você vai para a Bíblia e vê a descrição de amor que a Bíblia dá, aí você para e começa a refletir, mas será então que eu sou um discípulo? Ou melhor, será que eu amo? Porque lá em 1 Coríntios 13, Paulo dá uma descrição de amor que humanamente é praticamente impossível você ter. Porque lá em 1 Coríntios 13, verso 4, ele diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ofende, não se exalta, né? Não se ensoberbece, não se comporta inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que eu estou amando o meu próximo desta forma? Sendo paciente, benigno, não me irritando com ele, tendo porque aqui a gente paciência. tem um aspecto interessante, porque nós até tratamos em alguma lição, lá, acho que lá no início, que amor não é como eu me sinto em relação às pessoas. Porque a gente, na nossa mente, às vezes tem a ideia de sentimento, amor como sentimento. Mas é como eu me comporto, então é a minha vida, é como eu vou agindo. Então, as pessoas seriam conhecidas como discípulos de Jesus
conforme a sua vida, exatamente. Como ela se comportasse com as outras pessoas. Outros. E o contexto ali é um contexto difícil de João 13. É o contexto da traição de Judas. Jesus havia acabado de ser traído, havia acabado de passar por uma ceia para tentar unir os discípulos. E ele mostra para eles, olha, isso aqui é o ponto mais importante, vocês vão ter que aprender a se amar. Ok. Quer dizer que discipulado envolve a submissão, o amor, a renúncia, o compromisso, né? Tudo isso está inserido na questão do verdadeiro discípulo. E como você mencionou, pastor, no início, é o meu relacionamento com o meu Deus e também faz parte do crescimento o relacionamento da comunidade. Como eu me relaciono com a minha comunidade, com aqueles que são conhecidos e com aqueles que não são conhecidos. Eu sou visto como um discípulo ou não, né? Esse é um outro aspecto de crescimento do discípulo também. Nessa questão da comunidade, pastor, eu acredito de que o discípulo é aquele que compreende qual é o propósito dele ao fazer parte de uma comunidade. A igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós fazemos parte desse corpo. Significa que cada um de nós somos um membro. E ninguém vai fazer aquilo que você é chamado a fazer. Do mesmo jeito, não. Da mesma forma, não, porque você é único. Você faz parte deste corpo. Lá em 1 Coríntios 12, não é? Do 12 ao 31, Paulo fala que até as partes que são aparentemente mais insignificantes são importantes. Todas. Exatamente. Todas as partes são importantes. Que a gente reconheça isso, né? Acho que essa parte introdutória ela é importante porque nós somos chamados aqui a fazermos discípulos, a sermos e a fazermos discípulos. Deus tinha no povo de Israel uma função, uma responsabilidade, né? Eu acho que valeria a pena a gente começar lembrando um texto que está citado, que é Isaías 56. E eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho. Primeiro, o que significa ser uma casa de oração para todos os povos? Acho que a gente podia ler o texto. Isaías 56, né? Verso 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Pastor, eu entendo aqui de que quando entrou o pecado na humanidade, Deus ele estabeleceu uma missão, salvar o ser humano. E para alcançar esta missão, para cumprir esta missão, Deus escolheu um povo. Naquela ocasião, através do chamado de Abraão, Deus escolheu uma nação, né? Quer dizer, através de Abraão, ele então estabelece uma raça, uma etnia, uma nação, Israel. Deus tem uma missão, salvar o ser humano. Para alcançar esta missão, para cumprir esta missão, ele usa um povo. O grande problema é de que este povo se fechou, né, Maiana? Né? Se tornou muito exclusivo, né? E Deus vem aqui através da profecia de Isaías, diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não era uma mensagem exclusivista, a mensagem de salvação. Não era somente para aquele povo. Porque a missão não é exclusiva para um povo, né? A missão de salvar é a humanidade. Eu quero até atentar para a casa de oração. A casa de oração ali que ele está se referindo é o santuário, é o tabernáculo. E Deus se manifestava ali, por meio de todo o ritual que acontecia. Então Deus explicou para um povo de maneira didática o que ele faria para salvar a humanidade do pecado por meio de todas aquelas figuras e símbolos, que foi o que nós vimos na lição do trimestre passado, que explicou muito bem essa questão nos detalhes. E Deus queria que aquele povo entendesse e vivesse aquela mensagem para que levasse aquela esperança para os outros povos que estavam em trevas. Eu queria compartilhar um texto. Lembrando, só para abrir uma janelinha de informação aqui, nós temos nações politeístas. Exatamente. E nós temos as nações, né, circunvizinhas, e nós temos um povo monoteísta, o povo judeu. Então,
Né? A gente tem, quando você diz estavam em trevas, não entendiam o que era realmente... Exatamente, trevas espirituais. Exatamente, né? A falta do conhecimento da luz, da verdade que era o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que escolheu se manifestar em Israel para tornar clara essa verdade a todos os povos. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar, é o que está em Deuteronômio capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, ali mostra qual foi o propósito pelo qual Israel foi chamado por Deus. E o propósito pelo qual você, pastor Pablo, você, pastor Gilmar, você, telespectador, também foi chamado por Deus. Ali diz assim: porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos, hoje estáis vivos. E eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus estão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Então toda aquela luz de conhecimento, tudo aquilo que Deus havia dado para aquele povo era para que atraísse a atenção para ele. Da onde vem essa sabedoria, da onde vem essa inteligência, como pode esse povo ser assim? Eu quero conhecer esse Deus, porque o Deus que eu conheci até hoje não me ofereceu tudo isso que eles têm. Eu tenho essa responsabilidade, nós temos essa responsabilidade hoje, né? As pessoas deveriam ou devem olhar para a nossa vida e ver que há algo diferente. Na volta do intervalo, eu acho que vale a pena. Por que eles não cumpriram essa missão? Tá? Onde foi o erro? Onde estava o erro? Ok? Nós vamos para o intervalo, a gente volta já. Você está acompanhando Lições da Bíblia. No programa de hoje estamos entendendo qual é o propósito bíblico para que as pessoas conheçam a mensagem de salvação, ou seja, todo discípulo é aquele que leva a mensagem que um dia ele recebeu. Por que o povo de Israel, que foi o povo escolhido, falhou nesse... Eles deveriam ser, as pessoas deveriam ser atraídas, os povos seriam atraídos. Onde eles falharam? Pastor, a Maiara colocou um ponto interessante no bloco anterior. Deus estabeleceu um ritual, né, através do santuário, para ilustrar e para exemplificar o plano de salvação. Israel era detentor deste ritual. Eu vejo que o grande problema é que Israel caiu num ritualismo que os levou a um exclusivismo. Então, para eles, a pessoa fora da etnia judaica não tinha a oportunidade de salvação, né? Então, eram os chamados gentios, né? Então, eles se fecharam. Eu acho que nesse ponto estava o grande erro de Israel, né? Deus os abençoou, os fez prósperos, chamou a atenção dos povos circunvizinhos, mas eles falharam em não abrir, né, estas portas e estabelecer pontes de forma que as pessoas que faziam parte de outras raças também aceitassem esse Deus e fizessem parte desse povo. Você está colocando alguns aspectos aqui que eu fico pensando que são interessantes. É natural que uma comunidade ela cria um vocabulário próprio, expressões que a gente chama igrejeiras, né? Parte da sua identidade. Exatamente. Por exemplo, aquele que não lê a Bíblia naturalmente, ou que não conheça, talvez algumas expressões. E para a gente a gente tem um desafio muito grande aí de quebrar isso e, como você disse, usou a expressão, criar pontes, né? Nós corremos o mesmo risco hoje de nos concentrarmos em nós mesmos
né? Fazermos programas, por exemplo, ou irmos para um lado da exclusividade e não levarmos a mensagem, ou a mensagem de salvação ser ineficaz? Sim, nós corremos o mesmo risco. Porque o Israel de Deus hoje, de acordo com Gálatas capítulo 3, do 23 ao 26, é todo aquele que aceita Cristo Jesus como seu Salvador. E aí ele se torna co-herdeiro da promessa juntamente com Abraão, né? E isso implica o quê? Que o povo de Deus também recebe revelações especiais do céu para dar também às pessoas que hoje também estão em trevas espirituais. Então, o que ocorre? Nós temos que tomar um cuidado muito grande para que nós não tornemos a mensagem um fim em si mesmo. E nós também nos fecharmos e acabarmos nos achando melhores do que os outros e guardando esse tesouro só para nós. Não é para justificar, né? Mas é para procurar entender. Às vezes a gente tem medo de perder a identidade, que a gente se fecha também, né? Às vezes a gente tem medo de ser, né? Nos abrimos, né? Por exemplo, existem povos, né? Que vivem uma vida fechada com medo de perder aquilo. De alguma forma eles correram esse risco, né? Aí é desafiador, eu me misturo, né? Era a vida de Jesus, né? Ele se dividia entre o monte da oração e o convívio da multidão. E então eu tenho o desafio de buscar e me misturar e não perder minha identidade. Eu creio que havia esse temor realmente, falando do povo judeu no caso agora, de perder essa questão da identidade, né? De ser o povo escolhido, né? E hoje nós corremos realmente um risco semelhante de fecharmos tanto as portas com esse temor, né? Que a gente priva o de fora de fazer parte, né? Desta comunidade que na realidade é aberta. Né? É a casa da oração para todos os povos. Em relação à identidade, Cristo, né? O Espírito Santo, por meio de Pedro, deixou muito claro, né? Quem nós somos e o que nós precisamos fazer, né? Lá em primeira carta, né, de Pedro, no capítulo 2, no verso 9 e 10, ele nos mostra quem nós éramos, quem nós somos hoje e o que nós precisamos fazer para continuarmos sendo quem somos hoje. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que objetivo? Se fechar? Não, fim de proclamar. Com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, aquilo que você não tinha, que você recebeu, dê a outro. Porque existe outra pessoa com muito mais sede, talvez, do que você, de receber essa mensagem, de receber essa luz. Nós temos no nosso guia de estudos alguns textos de advertência, né? De comunidades, de pessoas que receberam a salvação, não aceitaram a salvação, não compartilharam. A gente tem inúmeros textos. E o texto de São João, capítulo 10, verso 16, que eu creio que vale a pena a gente citar aqui e ler: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Eles ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A salvação é uma escolha, certo? Sim. Eu gosto de dizer assim, eu nasci numa família cristã. Desde que me conheço por gente, eu vou à igreja, né? Todos os sábados. Mas eu tive que fazer a minha escolha. Às vezes nós não corremos o risco de eu recebi, né? E achar que isso já é suficiente. Nós precisamos compreender que a salvação não é genética.
ela não passa por hereditariedade, ela não se transmite de pai para filho, ela é de possessão individual. Ainda que seja um privilégio ensinar no caminho, né, Maiara? Ainda que seja o privilégio ser ensinado no caminho, haverá um momento em que você vai ter que se encontrar com o caminho que é Jesus. Exatamente. O meu filho teve o privilégio de nascer numa família cristã, mas a escolha de salvação é dele. É dele. O equívoco talvez está... Quando Jesus disse essas palavras, ele estava se referindo ao povo judeu, né? Dizendo assim, não é porque você nasceu judeu é que você já está com tudo garantido, ou com a salvação garantida. Havia um certo orgulho, né, naquele tempo, de ser filho de Abraão. Né? E o que vocês colocaram é isso mesmo, a salvação é uma escolha. Eu escolho esse Cristo como meu Senhor e Salvador, né? E eu aceito essa salvação que é gratuita. Posso ser um judeu, posso ser um gentio, não interessa, né? A salvação é de caráter universal e a escolha é de caráter pessoal. Eu tenho que, o guia de estudos colocou isso, acho que vale a pena, eu tenho que saber reconhecer as vantagens, certo? Mas aí entra um aspecto, ter recebido ou ter vantagem não quer dizer que eu estou num patamar superior, porque o Espírito Santo ele trabalha à medida da necessidade que cada um tem, né? Senão a gente diria aqui que um tem mais privilégio de salvação, Deus seria injusto, que não é o caso. Né? Olha, tem um texto bíblico que quando eu leio me arrepia, porque ele mostra qual é o verdadeiro propósito da vantagem. Paulo, lá em Romanos 3, verso 2, disse que a vantagem do povo judeu em relação aos gentios é que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A palavra oráculo, traduzida para a nossa língua, ela representa, né, a palavra de Deus. Então, as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Né? Mas olha só, Lucas, ele escreve o seguinte lá no capítulo 12 e no verso 48, ele diz assim, aquele porém, ali na parábola do servo vigilante, né? Aquele porém que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas para aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E para aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Quanto mais vantagens você tem, mais responsabilidade diante dos olhos de Deus. Em outras palavras, vamos dizer assim, mais cobranças. Você não é mais inocente nisso, você já sabia. Por que não viveu? Porque viveu de forma indigna. Não entra aqui o caso aquele de um aluno que uma vez disse para mim assim, eu disse exatamente essa frase numa sala de aula, eu fui professor de Bíblia, e aí eu disse, olha, quanto mais você sabe, maior a responsabilidade. Aí eles disseram assim, professor, então para de falar, né? Porque quanto menos eu sei, melhor. Que não é o caso, quanto mais eu sei, mais eu me aprofundo, maior o entendimento também, né? E aí Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Se Ele me deu essa oportunidade de conhecer, Ele sabe que eu teria condições também de viver isso, de levar adiante isso, né? Então... E eu vejo outro aspecto também, é de entender o estágio em que a outra pessoa se encontra. Se você tem uma luz maior, você não pode exigir que a outra pessoa que tem uma luz menor viva aquilo que você está vivendo ou deveria viver. Né? E aqui entra a questão do discipulado, né? O discipulado é contínuo porque você está sempre num estágio crescente, né? Num caminho crescente. O discipulado é contínuo porque o conhecimento da verdade é progressivo e crescente. E eu não devo, eu vou aproveitar e falar com o nosso telespectador diretamente agora, não perca a oportunidade de conhecer, não perca a oportunidade de estudar, de conhecer mais. Talvez Deus tenha para você uma verdade que você ainda não conhece, que a palavra apresenta claramente. Então a gente tem que deixar que o Espírito Santo fale a nossa mente através do estudo da Bíblia, através da Bíblia. Né? Talvez a gente deva deixar de lado a tradição, os costumes, o contexto de vida que a gente tem e deixar que a palavra se revele. Né?
que é desafiador para a gente, né? O nosso guia de estudos apresentou um episódio interessante. Deus usou Filipe como o meio para que a mensagem fosse apresentada aos gregos. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui? Como isso tem a ver com a nossa responsabilidade? Mostra aqui a universalidade da mensagem. E será que a gente tem sido elo de ligação para levar a mensagem para as outras pessoas? Esse episódio nos mostra como a iniciativa não foi de Filipe, né? Nem dos discípulos ali. A iniciativa de procurar Jesus foi dos gregos. Eles ouviram desse Jesus, foram até o templo procurar Jesus. E aqui tem uma barreira, né? Porque eles não podiam entrar no templo, né? Quer dizer, eles eram gregos, gentios. No templo só entrava o judeu. E provavelmente Jesus estava lá dentro, mas ele ouviu dessa necessidade e ele, prevendo que poderia repercutir isso, ele sai, os atende no pátio ali. A frase é forte, né, pastor? Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Sabe, pastor, essa iniciativa eu acredito queremos vê-lo. que Deus foi tão bondoso, o Pai foi tão bondoso com Cristo ali naquele momento, porque nós não podemos esquecer que ele era humano, né? E ele estava sendo tão rejeitado pelos seus. Imagine o conforto e a alegria que deu ao coração de Cristo ver que pessoas que não eram ali da sua nacionalidade estavam tão dispostos a aceitá-lo como seu Salvador e ainda queriam levá-lo para a região da Grécia para que o Evangelho fosse pregado lá. Então imagine a alegria no coração de Cristo de ver que o sacrifício dele na cruz do Calvário não seria em vão, como possivelmente o inimigo deveria estar incomodando muito ele, querendo convencê-lo de que não valeria a pena a morte na cruz. E ali o Pai manda aquelas pessoas para terem um encontro com Jesus. Aqui ficam assim dois pontos, né? Será que nós realmente estamos sendo elos para que as pessoas queiram conhecer Jesus? Ou eu estou me tornando um elo nas mãos do inimigo para que as pessoas se afastem de Jesus? Como disse o pastor, e aqui aplica-se, né, pastor? Eles procuraram. Quantos talvez estejam clamando do nosso lado, procurando? Nós queremos ver Jesus. E o que nós estamos fazendo, né, Maiara? Que nós sejamos elos de ligação entre aquele que busca e a palavra. Que o Espírito Santo nos use para levarmos a mensagem de salvação. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está assistindo Lições da Bíblia. Estamos aprendendo um pouco mais sobre a responsabilidade que nós temos como seguidores do Mestre na apresentação daquilo que um dia recebemos, a mensagem de salvação. E se porventura você está assistindo pela primeira vez a TV Novo Tempo, você está começando a ter contato com a Bíblia, abra o seu coração, que o Espírito de Deus trabalhe na sua mente e você vai ver a bênção que é conhecer a palavra. E se você deseja conhecer mais da palavra, nós oferecemos para você esse presente aqui, ó, revista Princípios. Você terá a oportunidade de conhecer os planos que Deus tem para a sua vida. É só você entrar no endereço que está aí abaixo da tela, você pode fazer o seu cadastro e receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Interessante que após o episódio o episódio de Filipe, não após, né? O Senhor é muito claro em dizer para aqueles que se aproximavam, os gregos, o que era ser um seguidor de Jesus, o que era ser um discípulo. O que isso pode nos ensinar, pastor Pablo e Maiara?
Pastor, Jesus sempre deixou claro qual era o preço do discipulado, do verdadeiro discípulo, né? Numa outra ocasião, em Lucas 14, 26, 27, ele disse: se alguém não deixar pai, mãe, né, irmãos, por minha causa e não carregar a sua cruz, não é digno de ser meu discípulo, né? Quer dizer, ele sempre pautou de forma muito clara qual era o custo do discipulado. Havia um preço, né? Ele tinha o princípio preservado, tá? E quando ele chamava as pessoas para se tornarem discípulos, eles sabiam o que realmente Jesus queria e esperava de cada um deles, né? E não foi diferente aqui com os gregos e com os chamados gentios, né? Quer dizer, Jesus sempre deixou muito bem claro isso. Quer me seguir, há um preço a pagar. Jesus ele não aliviou para ninguém, né? Digamos assim. Ele não simplificou a mensagem só porque eles eram gregos. Talvez eles ainda não estejam prontos para ouvir. Não, mas eles precisam saber desde o início o que é. Todas as pessoas precisam saber. Você tocou no aspecto aqui, vocês tocaram, né? Às vezes a gente corre o risco de, né, isso para essa época não serve, para esse tempo não serve, né? Você tem essa realidade, então a mensagem ela não pode ser diluída. Eu costumo dizer de que o ensino de Cristo, o princípio, ele é o mesmo, ele não muda. O que pode mudar vamos lá, é a moldura do quadro, né? A forma de se apresentar essa mensagem pode mudar. Sim. Mas é muito interessante isso que vocês estão falando, e o que o Guia de Estudos trouxe para nós nessa semana. Existem 2 momentos na Bíblia que Cristo fala algo que choca todo mundo, né? Lá nos Evangelhos, lá em Mateus 10, ele diz assim, né? O meu evangelho divide, porque eu não vim trazer paz, mas espada. E aí ele começa a descrever lá em Mateus 10 o que o evangelho pode provocar na vida de alguém que aceita. Ele mostra as admoestações, os estímulos e as dificuldades. Porque a palavra, a mensagem é única, mas ela causa efeitos diferentes nas pessoas. Minha vida está indo num rumo, eu agora tenho uma outra vida, porque ser um seguidor é ter um outro estilo de vida. É você abrogar, se abnegar do estilo de vida que você tinha até hoje, para aderir ao estilo de vida do mestre. Isso não é fácil. Que é um processo, né? Que a gente volta no mesmo, que é o processo discipulado, que é o processo de... E é bom ressaltar que quando Jesus pede essa renúncia, ele não pede algo que vai ser para a nossa infelicidade, né? Para o nosso sofrimento. Pelo contrário, ele pede para que a gente seja melhor, né? Então sempre vai ser algo melhor que Jesus vai oferecer, né? Lá em Apocalipse 1, ele apresenta esse evangelho como uma espada de 2 gumes saindo da sua boca, ou seja, é uma mensagem que traz conforto, mas também me traz incômodo, porque eu preciso mudar coisas na minha vida. Exatamente. Para a gente pensar um pouquinho agora no ir, no id, né? Na responsabilidade, a gente tem aqui dentro do guia, por exemplo, a forma como Jesus foi quebrando barreiras, foi quebrando obstáculos. O que a gente pode aprender disso e como a gente pode também ir, né, quebrando as barreiras, superando os obstáculos para que todas as pessoas conheçam a mensagem de salvação. Como que a gente pode fazer isso? Eu acredito, pastor, que nós deveríamos atentar para uma necessidade de sair e encontrar as pessoas aonde elas estão. Tradicionalmente, como vamos colocar agora, né, como igreja, nós esperamos que as pessoas venham. E não está necessariamente errado, né? Muitas virão mesmo. Mas eu creio que nós estamos num tempo em que nós devemos sair e encontrá-las onde estão. Vamos colocar assim, aqueles nichos, né? Como alcançar, por exemplo, os skatistas,
determinados grupos, né? Exato. As tribos urbanas, né? Nós estamos vivendo um tempo assim. Como alcançar esse grupo? Jamais, talvez, eles venham para a igreja assistir um culto. Né? Então, aí vem a questão do id, né? Nós estamos comentando agora há pouco, que na verdade poderia ser traduzido como indo, né? Então, indo no dia a dia, né? Alcançá-las onde estão e apresentá-las a Jesus. Esse é um processo constante. Eu acho que é um processo de conscientização de mim, de nós como discípulos de Cristo, né? De que nós não fomos chamados para nos fechar dentro da igreja. Na verdade, essa expressão assim, vamos fugir do mundo, tem que ser bem entendido, né? Não podemos nos isolar, né? Estamos no mundo, né? E fazer parte disto, alcançando as pessoas ali, onde estão. Esse é um desafio muito grande, né? Mas é uma necessidade urgente. Isso aí vai requerer verdadeiro discipulado nosso agora. Estar disposto a aprender, abrir a mente para aprender e aprender a levar a mensagem numa linguagem que as pessoas se interessem. Isso é o que o apóstolo Paulo fazia. Em 1 Coríntios 9, do 19 até o 23, ele fala uma série de coisas que ele fazia para poder alcançar as pessoas. E ali ele diz, olha, com os judeus eu procedia como judeu, com o objetivo de ganhar os judeus. Para os que são sem lei, como se eu mesmo o fosse, para poder alcançá-los. E aí ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, com o objetivo de ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, com o objetivo de salvar alguns. E aí ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, com o objetivo de me tornar cooperador com ele. Então, isso é um desafio para nós, aprender a adaptar a mensagem para uma linguagem que a pessoa entenda e se interesse. Isso não quer dizer que você vai simplificar a mensagem, como nós já dissemos, mas você vai tornar a mensagem atrativa para determinado grupo. Eu volto a dizer, eu costumo colocar isso como um quadro. O quadro, a pintura do quadro é a mensagem, o Evangelho eterno. Ele não muda, é o mesmo, seja para este grupo ou para o outro. Mas a moldura do quadro pode ser contextualizado. Pode ser diferente para este grupo, o outro diferente para aquele outro, né? E na igreja nós temos os diversos dons. Então vamos aproveitar aqueles que talvez tenham um esporte diferente, uma prática diferente durante a semana e ensiná-los a usar isso como um meio de fazer discípulos. Talvez nós não tenhamos a habilidade de andar de skate, mas temos uma garotada boa ali que anda de skate. Por que vocês não podem sair e mostrar para aqueles outros que têm a mesma prática de que é legal ser um crente? Aí, né? vem a pergunta, o exemplo que foi dado no nosso guia de estudo, que é o exemplo do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10, 27 a 37. Quem é o meu próximo? Entra cada um testemunhando para cada um, ou seja, aquele que está próximo de mim. Aí entra o testemunho pessoal. Nós trabalhamos em algum momento aqui já sobre, às vezes tem um público que eu não me assemelho àquele público, não tenho, né, vivência com aquele público, não tenho habilidade, não conheço a linguagem. Como você disse, a mensagem, a essência é a mesma. É a mesma. Agora a gente tem um exemplo interessante aqui, nesse caso do bom samaritano, uma compreensão equivocada da lei levítica de contaminação fez com que aquele homem que estava, né, necessitando não fosse atendido. A gente corre esse risco hoje de, às vezes, uma compreensão equivocada da responsabilidade ou da própria mensagem de a gente não se aproximar? Sem dúvida, pastor. Eu creio que essa dificuldade que se enfrentou no passado é um perigo muito grande para nós, hoje, conhecedores de uma verdade plena e completa, se nós cairmos na questão, por exemplo, do exclusivismo, né? Se nós acharmos de que eu não posso me misturar porque eu vou estar ali, né, me contaminando e etc. E nós nos isolamos quando poderíamos estar fazendo parte de alguns momentos onde nós vamos ter a oportunidade de testemunhar de uma forma muito forte, né, muito clara,
preservando nossos princípios, é verdade. Né? Mas não podemos viver isolados. Na verdade, acontece um fenômeno, né? Quanto mais tempo passamos na igreja, nosso círculo de amizade de pessoas fora da igreja vão diminuindo. Diminui, exatamente. Quer dizer, e a gente é desafiado, gente, vamos trazer amigos para a igreja. A gente não tem amigos de fora. Com quem que você vai sair sábado à noite para jantar? Né? Geralmente é com a comunidade. Exatamente. Você vai perdendo isso. E esse é um desafio. E nós precisamos fazer amizade com aquele vizinho do apartamento que às vezes a gente não tem muito contato, né? Com o porteiro do prédio, com os da rua. Né? Na verdade, nós temos que tirar os óculos do preconceito, né? Porque nós ainda carregamos muito preconceito, né, de algumas coisas. E esse preconceito nos afasta das pessoas. Eu não vou chegar perto, porque se eu chegar perto, eu vou me contaminar. É o pensamento farisaico da época. Eu não vou me envolver, porque se eu me envolver, eu vou me contaminar. Então eu chego à seguinte conclusão: o problema não está com a pessoa, o problema está com a sua espiritualidade. A sua espiritualidade está tão baixa assim que você vai se contaminar? A gente tem aqui, para a gente fundamentar, uma série de textos revelando essa responsabilidade. Vamos compartilhar isso aqui, eu acho que é importante. O pastor já citou e deu a explicação de Mateus 18, né, pastor? 28, melhor, 28, 19, 20. Exato. Né? Que o indo é um processo. Agora, existem outros textos que são fortes aqui. Né? Como eu devo, por exemplo, Atos capítulo 1, verso 7 e verso 8, quando Jesus diz que receberiam, né, o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esse texto é interessante, pastor, porque naquela ocasião, os confins da terra era Roma, né? Roma com 1 milhão de habitantes naquela época. Mas os discípulos e a igreja se fixaram em Jerusalém, e até o capítulo 7 de Atos conta a história em Jerusalém. Eles não queriam sair de Jerusalém. Para que sair da cidade grande? Para que sair do lado de Pedro e de João, que fazia milagre todo dia? Aí Deus desperta um grande evangelista, que costuma chamar assim, né? Herodes. E Herodes persegue a igreja. E a partir de então eles se lembram, Judeia e Samaria. E aí a igreja cresceu, porque eles saíram. Eu penso que em alguns momentos Deus também permite certas situações para nos tirar do conforto, sabe? Porque a gente precisa sair de onde nós estamos e fazer discípulos. É interessante, isso cabe àquela frase, né? O que você não faz em tempos de paz e de bonança, você vai fazer em tempos de perseguição. É isso que o pastor disse, é correto. Deus está nos chamando para sair da zona do conforto. Mas será que nós estamos dispostos a sairmos dessa zona de conforto? Mas é tão seguro, é tão confortável, eu recebo alimento, eu recebo calor. Eu me lembro de Abraão. Abraão também teve que sair da sua zona de conforto com 75 anos de idade. Você sabe que o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro, né? Agora não há nada mais prazeroso, né, que nos traga mais alegria, né, do que compartilhar o que um dia aconteceu comigo, aquilo que chegou, né, na minha casa. Né? E talvez aí seja a grande motivação. Né? O discípulo, ele recebeu um presente. Eu gosto muito da história que está lá em Reis. Eu acho que é o capítulo, deixa eu ver, os 4 leprosos, capítulo 5 de 2 Reis, né? Dos 4 leprosos que o Senhor usou para a pregação do Evangelho. Né? Eles disseram, não é o 2 Reis capítulo 5, deixa eu achar aqui, só para a gente dar o texto certinho aqui. Só que eles disseram, nós achamos
Nós achamos um presente, né? Nós não podemos ficar calados, né? Está aqui, 2 Reis capítulo 7, agora sim, os 4 leprosos, está no verso 9, né? Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos, né? Pastor Pablo e Maiara, nós agradecemos a vocês por estarem aqui e ajudarem a gente a entender esse tema. Agradeço a você que acompanhou Lições da Bíblia. E eu queria falar para você que um dia recebeu a mensagem de salvação. Compartilhe com as pessoas. E você que está descobrindo, está estudando, está lendo, abra o seu coração para que a palavra faça uma diferença e você vai ver que sua vida não será a mesma. Não será. Nós vamos fazer uma prece a Deus, agradecendo por esse momento. Maiara, você pode agradecer, nos colocar diante do Senhor nessa hora? Sim. Maravilhoso Deus, amado Pai, somos imensamente gratos ao Senhor por termos recebido de Ti este chamado, termos recebido de Ti esta eleição. O Senhor nos diz que somos Teus embaixadores nessa terra. Isso significa, Senhor, que somos os representantes do reino do céu aqui. E com o poder que vem do Espírito Santo, nós vamos poder tratar as pessoas como o Senhor tratou. E vamos poder levar a mensagem como o Senhor levou. Amém. Isso nós queremos pedir ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo Lições da Bíblia.